Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a olhar para as reformas estruturais, para o que foi feito e para o que ficou por fazer nesta legislatura. João Atanásio, há pouco falava-se aqui de mercado laboral e de emprego e é inevitável falar também de formação profissional em Portugal. O que é que foi feito e o que é que não foi feito, na sua opinião, e que devia ter sido? Bem, o que foi feito basicamente nesta área do ensino profissional passou por duas situações diferentes. A primeira foi um alargamento no que diz respeito ao ensino secundário e, em alguns casos, também já ao ensino básico, das vertentes e das possibilidades de escolha por parte dos alunos. Em alguns casos, eu diria que o catálogo foi excessivamente alargado, porque às tantas já não há muita forma, os alunos já têm um menu tão grande para escolher que já nem sabem como é que hão de escolher e o que hão de escolher. E, portanto, neste momento, verdadeiramente, os alunos têm, grosso modo, 4 possibilidades de escolha no ensino secundário, algumas das quais já vêm do ensino básico, e a que poderíamos ainda acrescentar uma quinta via se pensássemos no ensino recorrente, que é um ensino noturno, e que está a morrer progressivamente. Mas, basicamente, o que é que nós temos? Nós temos 2 tipos de ensino que já existem há bastante tempo e que têm, aliás, tido flutuações bastante interessantes, que é o chamado ensino regular, onde provavelmente todos nós andamos e onde a maior parte dos portugueses que pensam no prosseguimento de estudos optam por essa via, que é um ensino tradicional, de preparação para o prosseguimento de estudos, com vários tipos de cursos, científico-humanísticos, cursos da área artística, cursos tecnológicos, e depois temos um outro percurso alternativo, que é o percurso do ensino profissional. E, portanto, aquilo que temos verificado nos últimos anos, eu julgo que isto é positivo para o país, é uma espécie de um trade-off entre o ensino regular e o ensino profissional. Ou seja, cada vez mais... Antigamente havia uma espécie de estigma relativamente ao ensino profissional, este estigma tem vindo a cair e cada vez mais há alunos a frequentarem o ensino profissional em detrimento do ensino regular. O ensino regular continua a ser maioritário, mas só para ter números, o ensino profissional neste momento aproxima-se dos 40% e, portanto, já são números muito significativos. Depois temos outras 2 vias, uma que já é histórica e que está fora do Ministério da Educação tout-court, porque anda de mãos dadas com o Ministério da Economia, que é aquilo que chamamos o ensino-aprendizagem, que agora se chama ensino dual, e um ensino que foi criado recentemente e que está ainda numa experiência piloto, que é o ensino vocacional. E aqui é que, para mim, vem permita-se-me uma expressão menos adequada e mais da gíria, aqui é que vem a salganhada entre o ensino aprendizagem e o ensino vocacional. O que é que se pretende na verdade? O ensino-aprendizagem é um ensino que está ligado mais às escolas profissionais, está ligado mais ao Ministério da Economia, é feito em paralelismo com o Ministério da Educação, mas é um ensino que eu gostava de dizer isto de uma forma elegante e vou dizê-lo, é um ensino para pessoas que não conseguem estar nestas vertentes normais do ensino, não conseguem obter rendimento. E, portanto, o ensino-aprendizagem foi pensado para aquelas pessoas que repetem sucessivamente e são retidas e, portanto, ou têm 2 retenções no mesmo ano ou têm mais que 3 retenções intercaladas. E, portanto, significa que abrange essencialmente jovens, ou menos jovens, chamemos-lhe assim, entre os 18 e os 25 anos, que não conseguem obter aproveitamento no ensino regular nem no ensino profissional. E portanto, o que é que falhou no ensino profissional, na sua opinião? É porque, apesar de tudo, o ensino profissional não é tão profissional como devia ser. Ou seja, há uma vertente muito grande ainda assim da parte da componente geral e não tanto da componente vocacional. É um ensino que, apesar de já ter algumas valências profissionais, não aposta mais na vertente profissionalizante do que na vertente de componente geral e, portanto, acaba por ser entre aspas, nem carne nem peixe. Acaba por ser uma coisa que é mista entre a componente de ensino regular e uma componente um bocadinho vocacional. O ensino aprendizagem, que é o tal ensino dual,
tem um papel um bocadinho diferente, que é um papel de recuperação, de segunda oportunidade, terceira oportunidade, aquilo que lhe quiser chamar, de pessoas que, para todos os efeitos, não se sabe o que é que se lhes há de fazer. O Governo diz que houve uma aposta no ensino dual. Houve de facto ou não? Houve ou mais há, no de facto, vocacional. projetos piloto? Houve mais no vocacional. O dual já existe há uma série de anos, mas houve mais no vocacional, que é um bocadinho aquilo que é o dual na Alemanha. Portanto, nós temos o ensino-aprendizagem, que é mesmo esse o ensino dual, e que já existe há alguns anos em Portugal, e que esse ensino dual é um bocadinho o tal ensino de segunda oportunidade. Não é bem para os alunos que querem apostar numa carreira profissionalizante, tucur e estar nas empresas, é para pessoas que têm 18 a 25 anos e que não são capazes, hoje em dia dir-se-ia, não têm pedalada para aguentar com o ensino regular e com o ensino profissional e, portanto, temos que criar uma forma de não os atirar para fora do sistema. E, portanto, é um ensino de recuperação de pessoas que não se enquadram por várias razões. Podem ser pessoas até com competências, mas são com competências mais práticas do que com competências teóricas. E o Governo criou uma nova modalidade que está em fase experimental, que no primeiro ano de atividade, que foi o ano passado, funcionou em 12 escolas piloto e que este ano vai ser alargado a um número muito superior de escolas, que é o ensino vocacional, que acaba por ser um bocadinho o ensino-aprendizagem, ou seja, o ensino dual, com nuances, pequenas nuances, mas sem ser um ensino de segunda oportunidade. Ou seja, o jovem pode escolher logo aquele tipo de ensino que mete uma parte na empresa, uma parte significativa na empresa, e uma parte na escola, não por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas por parte do Ministério da Educação, e essa parte que é feita na empresa e que é substancialmente maior, prepara o aluno para o mercado laboral. E esta é uma aposta que pode ser feita logo aos 13 anos. Não é, digamos, por aquele aluno que tem uma série de dificuldades, mas é por um aluno que está mais vocacionado para aquilo. Qual é o problema? De uma forma, que seja breve. Brevíssima. De uma forma muito simples. Qual é o problema? Não devia haver ensino vocacional e ensino dual. Não devia haver ensino-aprendizagem e ensino vocacional. Só há por uma simples razão. O Ministério da Economia não se entende com o Ministério da Educação, diz que o ensino-aprendizagem é um ensino que já existe há bastantes anos e não quer deixar aquele reduto para o Ministério da Educação. Portanto, houve um choque entre os dois ministérios e acabou por se gastar mais dinheiro. Não é só aqui, mas há um choque. Miguel, o João falava em recuperar as pessoas. Eu pergunto-lhe se uma das funções do Estado Social é exatamente recuperar as pessoas e devolver-lhes a dignidade, tendo em conta também os números de desemprego que se falou. Eu penso que um dos aspectos do Estado Social, tal como eu vejo, é essencialmente fazer com que as pessoas que menos possibilidades têm por vários motivos económicos, financeiros, por motivos da sua própria capacidade intrínseca, que o Estado os possa ajudar a inserirem-se na sociedade, a poderem ter um mínimo de formação e a poderem desenvolver uma profissão. Isso, eu penso que isso é fundamental. Para mim, o Estado Social não pode ser um Estado em que o Estado acode a tudo e a todos. Dá tudo, a todos. Não pode. O Estado tem que, até para se libertar e poder fazer com que as pessoas que sistematicamente e com plena justeza reclamam o pagamento de menos impostos, tem que ser não pode ser tão abrangente, tem que ser mais restrito nas suas... Mais magro. Tem que ser mais restrito nas suas funções, mais magro, tem que intervir menos. Agora, evidentemente, que tem é que intervir adequadamente nas situações em que é imprescindível que atue. E essa é uma das áreas em que as pessoas que menos possibilidades têm, em que o Estado as possa ajudar a ter uma vida digna. Relativamente à questão aqui do ensino, há duas questões que eu penso que, em termos também de reformas estruturais, estamos a falar de reformas, que muito se falam sempre nos programas e dos partidos, quando há eleições, etc. E depois ficaram pelo caminho. Bem, eu nem sei se é uma reforma estrutural, mas penso que é uma reforma racional, que é, e ainda ao encontro também um pouco do que o João disse da quantidade de oferta, que é nos cursos superiores.
eu sei que já alguma coisa foi feita, mas continua a haver um menu um sortido de cursos superiores para todos os gostos e que não faz sentido. Quer dizer, as pessoas têm que tirar licenciaturas, têm que tirar cursos superiores, mas, quer dizer, não é preciso haver um curso superior. Eu, às vezes, há por exemplo, de gestão de golfe e não sei o que mais. Quer dizer, eu, às vezes, mas é preciso um curso para gerir um campo de golfe. Enfim, penso que os cursos têm que ser mais gerais e têm que ser muito menos. Porque isto é um custo muito grande para o Estado. E as universidades também têm que ser menos? Sim, as universidades, se tiverem menos cursos e menos alunos, têm que ser menos. Quer dizer, eu acho que isso... Nós não podemos querer ter esta oferta que depois há alguns cursos nem há alunos, depois... Quer dizer, temos que ser mais... olhar para o país que somos e ter mais racionalidade nas decisões. Que e olhar para o Estado que queremos ter. E não temos tido. E, portanto, a questão da oferta do ensino superior era uma área que não foi feita e que devia ter sido mexida. E outra área, na área do ensino, é a questão do cheque-ensino, que é sempre falado, na possibilidade das pessoas e das famílias poderem escolher os estabelecimentos de ensino onde os filhos estudam, e fica sistematicamente no papel, sistematicamente. E essa é uma reforma, isso é uma reforma, de facto, que é, e que assenta num pilar fundamental, do meu ponto de vista, que é a liberdade de escolha. E eu até me interrogo como é que um governo esteve 4 anos e que quer um partido, mais um do que outro, é certo, mas ainda assim penso que os dois têm uma grande simpatia, pelo menos nos discursos e nos textos que fazem, dos seus principais responsáveis sobre esta matéria, mas chegam ao governo e não a executam. Esta é outra, deixe-me só para terminar, esta é outra área que eu penso que foi um falhanço deste governo. No mercado laboral, um tema que eu penso que era interessante começar a discutir. Eu sei que isto não é muito... É sempre difícil discutir este tema. Mas eu vejo hoje quando saio de casa, já sei se há greves ou não. Já sei, porque as bichas começam logo à saída de casa. E é sistemático, há dia sim, dia não, isto causa um transtorno enorme a uma série de pessoas. E eu penso que nós devíamos olhar para este Instituto da Greve e pensar se ele hoje, tal qual existe e como está regulamentado, se é adequado àquilo que é hoje a relação de forças no plano laboral entre as empresas e os trabalhadores, e se este não é um mecanismo que teve o seu tempo, não é? Teve a sua justificação, e se hoje não acaba por ser mais um instrumento de luta político-partidária do que verdadeiramente um instrumento na defesa de interesses dos trabalhadores. Pedro, falar de mercado laboral e de Estado é também falar de funcionários do Estado. Tivemos o aumento das 40 horas de trabalho na função pública ao longo desta legislatura, também a subida do salário mínimo nacional. Sobre a função pública, o PS já diz que quer recuar e voltar às 35 horas semanais. O que é que lhe parece? Ouça, em primeiro lugar, temos que saber se de facto o PS ganha as eleições para concretizar essa medida. Em segundo lugar, eu queria dizer que realmente, relativamente à questão da contratação pública, houve uma reforma muito significativa em 2008 e eu penso que, enfim, não terá tido os efeitos desejados. Eu penso que é fundamental que o novo governo tenha em atenção muitos destes aspectos que aqui hoje foram falados para realmente prosseguir os verdadeiros interesses dos portugueses. E eu refiro aqui, por exemplo, a questão das políticas ativas de emprego, que foram falhadas da parte deste governo e não houve uma monitorização segura e clara das mesmas. Ou seja, mais uma vez, o governo não informou os portugueses daquilo que efetivamente tinha ganho com essas políticas ativas de emprego. Mais, a reforma que foi encetada relativamente ao mercado laboral nunca teve uma perspectiva global. Foi uma reforma, digamos assim, embora tenha sido aparentemente uma grande reforma em termos quantitativos, não foi uma reforma significativa ao nível qualitativo e, sobretudo, ao nível dos direitos
dos trabalhadores e dos interesses realmente do mercado laboral. E uma vez que fala em direitos dos trabalhadores, eu pergunto-lhe, e uma vez que há pouco também falava aqui de precariedade nos empregos, aumentar as horas de trabalho na função pública é uma forma indireta de baixar salários. É uma forma indireta de baixar salários, no fundo, de alguma forma, a redução dos custos salariais por alargamento do tempo de trabalho sem qualquer correspondência económica, na minha opinião, é uma violação clara de um direito constitucional. Portanto, quer dizer, nesse aspecto, e isto foi um facto insofismável que nos últimos anos aconteceu, tem que ser realmente revisto. Nós tivemos realmente um governo que quis cumprir escrupulosamente aquilo que eram as diretivas da Troika, designadamente ao nível da flexibilização salarial, mas não só as diretivas da Troika, também as diretivas do próprio Banco de Portugal, que ia nesse sentido. E a questão que realmente se coloca no fim disto tudo é onde é que estão os direitos dos trabalhadores. Porque, de facto, a precariedade laboral aumentou exponencialmente. Nós tivemos uma tentativa nos últimos 15 anos de reformas gigantescas ao nível da legislação laboral e do mercado laboral que não surtiram realmente efeitos, sobretudo ao nível da pobreza, porque estas reformas vieram a aumentar a precariedade. E a precariedade implica pobreza, porque realmente salários mais baixos, sem, digamos assim, sustentabilidade e sem apresentarem uma possibilidade de vínculo laboral, não representam realmente a defesa dos interesses dos trabalhadores. E eu penso que, de uma vez por todas, esta questão, como o Miguel dizia muitíssimo bem, para além, quer dizer, há aqui o interesse nacional, que deve estar sempre, digamos que deve ter um papel central relativamente àquilo que são as políticas do governo e não servir interesses partidários ou, eventualmente, até interesses pessoais para ganhar eleições. João, e para terminar, peço-lhe que seja breve, algum governo vai ter realmente coragem para fazer a reforma do Estado? A reforma do Estado é uma coisa que se vai fazendo, não é uma coisa que se faça do dia para a noite, não é propriamente como a Alemanha fez a unificação monetária que de um dia para o outro a concretizou. Eu penso que há aqui vários aspectos que o Miguel e o Pedro falaram, que merecem alguma reflexão. Porque eu não tenho nada essa ideia, portanto, nesse sentido manifesto-me perplexo relativamente a algumas afirmações, porque correspondem a práticas que eu acho que mudaram com os tempos. O Pedro diz que a precariedade nunca foi tão grande, e eu acentuo, e vai ser ainda maior. Vai ser ainda maior porque isso é um sinal dos tempos. Ou seja, eu acho que o sinal dos tempos é que a precariedade vai acentuar-se cada vez mais, porque já não há empregos para a vida, já não há garantias, as garantias dos trabalhadores são menores, isso é normal na sociedade com a evolução e com a velocidade que nós temos. Desculpe interrompê-lo, João, mas eu acompanho. Agora, acho é que, de facto, temos que distinguir aqui, como eu dizia há pouco, a precariedade legal e a ilegal, não é? Mas se calhar temos é que mudar a lei. Mas pronto, mas isso depois era uma... Não, para além de mudar a lei, também a fiscalização é importante. 30 segundos. O Miguel fez-me lembrar a política marxista-leninista, porque defendia, o que deixei curiosíssimo, defendia que a greve era um instrumento de luta dos trabalhadores fora da União Soviética, mas que na União Soviética devia ser proibida e mesmo levar à prisão. Eu não Não, você disse que a greve tinha que ser repensada. Acho que sim, é acho que hoje é uma coisa que se calhar não faz muito sentido haver greve. E eu fez-me lembrar que na União Soviética o marxismo-leninismo defendia e o stalinismo defendia. Não devia haver greve internamente, mas devia haver greve externamente. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva regressa amanhã. Vamos falar da TAP. Até lá, bom dia.